Pod Business, o podcast da M-Stort. Iniciando mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Inscreva-se no nosso canal, está passando aqui no seu vídeo o nosso endereço e ative as notificações. Você vai ficar sabendo dos conteúdos dos nossos business partners, além dos conteúdos do nosso business, do Pod Business. Hoje, para nossa satisfação, então, estamos recebendo a prefeita de uma cidade encantadora, maravilhosa, que vocês vão saber um pouquinho mais da história dela. E tenho certeza que vai abrir uma curiosidade para vocês conhecerem. São João do Polesine. Está aqui conosco hoje a prefeita Jaqueline Milanese. Obrigado, prefeita, por aceitar o nosso convite do Pod Business. Seja bem-vinda. Obrigado, Flamir. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E com certeza é uma grande alegria, né, poder falar do meu município, falar de São João do Polesine e contar um pouco sobre o que acontece nessa cidade encantadora da Quarta Colônia. Como é que é entrar na política, né? A senhora que tem já uma família, tem uma empresa, o que lhe atraiu na política, em especial lá em São João do Polesine? Eu posso dizer que num primeiro momento, assim, foi algo que eu fugi muito, né? Porque a gente olha para a questão pública de uma forma pejorativa, infelizmente, né? É como se a política, ela fosse daquele jeito e não tem como ser diferente. Mas através de um trabalho que até conversava antes, né, com o Sequinato, quando você é empresário, você tem uma percepção muito mais amplificada sobre as situações, né? E eu estando em São João do Polesine, eu moro em São João do Polesine, eu invisto em São João do Polesine, tenho meus filhos em São João do Polesine, então eu quero mais do que ninguém que aquele lugar dê muito certo. E aí você começa, através das suas percepções, enquanto empresária, enquanto mãe, enquanto cidadã, a perceber, né, de que forma a gente pode ir contribuindo e colaborando para que aquilo se torne o lugar que você quer que seja. E eu acho que foi esse o caminho que me levou à política, porque fui assediada por colegas, né, pela comunidade como um todo, para que fosse dar minha contribuição, assim como a gente deu dentro da associação comercial, dentro das escolas, quando os meus filhos lá estudavam, né, ensino fundamental. E hoje, então, com esse desafio à mão, né, é algo de um universo novo que se abre, né, que é um mundo paralelo. O mundo da política, ele tem uma impostação diferente, um movimento diferente, mas ele é muito complementar, né? Eu acho que é essa minha ambição, se eu posso usar essa palavra, no sentido de mostrar, né, muito de que nós temos que andar alinhados, né? Eu, enquanto empresária, sei o que quero. Enquanto política, eu também sei o que quero. Mas entendo que esse caminho, ele é único para os dois lados. Se nós soubermos, de alguma forma, criar esse engajamento, esse trabalho coletivo, as coisas acontecem e todo mundo ganha. Então, acho que foi muito sobre isso, Flamir, assim, de como hoje, dentro dessa percepção, como empresária, né, a gente pode ir mudando essas relações, essas impostações. E levar essa experiência para esses estímulos dentro da gestão pública, perfeitamente. Sequinato. Prefeita Jaqueline Milanese, uma alegria enorme nós recebê-la aqui. E a senhora agora à frente, né, do pequeno município de São João do Polesine, que junto com mais os 8 municípios formam a chamada Quarta Colônia. E o município com um grande potencial. E o Rio Grande do Sul vive hoje na área do turismo, né? O turismo enogastronômico na Serra Gaúcha já está assim, plenamente desenvolvido, atrai turistas de todo o Brasil e do exterior. O turismo religioso também está em franco crescimento no nosso estado. E o turista hoje, ele está em busca de novas experiências. O que São João do Polesine e também os demais 8 municípios ali no seu entorno, né, tem de oferecer para se tornar também relevante no circuito turístico gaúcho? Sequinato, a Quarta Colônia, ela tem uma riqueza ímpar, né? Eu acho que tem uma identidade natural ali, uma competência natural que começa pela sua paisagem, né? Porque você se sente literalmente na Itália, né? Então é muito similar. Para quem já andou na Itália, chega na Quarta Colônia impactado, né, entre vales e montanhas, né? E hoje existe algo que é conhecido, né, por nós, que é a gastronomia. Então, todo mundo, você fala da Quarta Colônia, lá tem o bife à milanesa, lá tem o risoto, mas lá tem muito mais do que isso, né?
que é hoje nossas preciosidades históricas, então o nosso patrimônio histórico lá está. E como tu bem colocasse, nós temos hoje várias verdades a serem faladas e vendidas. Né? Falando específico de São João do Polesine, hoje nós temos um candidato a santo, né? Que já subiu mais o degrauzinho lá dentro da sua santidade, né? Hoje como venerável, então João Luiz Possobon, hoje é uma verdade, né? É um religioso que ali nasceu, né? Que ali foi batizado, que ali cresceu, e que hoje, na iminência de tornar santo, também traz essa referência muito forte para a nossa região, né? Que já recebe romeiros, né? Já temos todos os finais de semana muitas pessoas que vêm até São João do Polesine só por essa causa. Além disso, nós temos, hoje somos a terra dos dinossauros mais antigos do mundo, então quem chegar em São João do Polesine pode ir lá visitar o CAPA, né? Onde vai estar à mostra algumas né, desse acervo, né, que nós temos dos fósseis, realmente foram achados, encontrados, descobertos ali. E a cada mês, a cada ano, novos fósseis são encontrados, enfim, e isso é uma riqueza mundial. Novos fósseis são encontrados e fósseis, dá para se dizer, único, pelo menos no hemisfério sul do planeta. Né? Exatamente, né? Então hoje nós somos um geoparque, né? Muito fruto também dessa pesquisa, né? Científica de paleontólogos, então um grande parceiro nisso é a Universidade Federal de Santa Maria, né? Hoje tem o CAPA lá, que é o Centro de Apoio e Pesquisa Paleontológica, onde essa pesquisa ela é contínua, ela se dá. Então, hoje, a cada enxurrada, né, que tem o lado pejorativo, negativo, que é os estragos, por outro lado, se desvenda né, novos exemplares. Então, isso é uma outra verdade muito grande que nós temos. E, claro, junto disso tudo, a gastronomia, que já está consolidada, que eu falo, né? Hoje nós temos o próprio Recanto Maestro ali, que é uma potência gigante no sentido educacional, né? Que a competência inicial é muito essa formação de líderes, né? De pessoas capazes, responsáveis e que segue dentro desse ensinamento, né? E que hoje acaba recebendo pessoas de todo o Brasil e do mundo ali que vêm com esse propósito de estudar. Nós temos hoje a produção mesmo de oliveiras, né? Então, a questão do azeite, que hoje é uma realidade também ali. Então, lavouras de azeite, de oliveiras, né? Para a produção de azeite, que também é algo novo para a nossa região. A gente vê que o Estado está tendo uma competência natural também para isso, e nós estamos nessa fatia também. E dentro disso, por óbvio, o que a gente procura fazer muito hoje, estando prefeita, é criar essas conexões, essas correlações. Porque nós precisamos identificar, de fato, o que nós queremos vender, né? Qual que é o produto que nós queremos mostrar para o mercado? E sair a campo, e levar isso ao mundo. Porque o nosso italiano, ele é muito fruto no sentido do meio, no sentido do trabalho. Então, quer dizer, eu trabalho, eu faço, as festas, elas são feitas para nós mesmos. Então, a gente não faz festas para os outros, a gente faz festas como a gente gostaria que fosse a nossa festa. E isso é a nossa identidade. Que são muito mais autênticas. Com certeza. Então, existe uma grande verdade nisso também. Então, hoje, quem se depara, quem vem até São João do Polesine, quem pode participar de uma festa, nós temos festas lindíssimas, né? Quem pode estar lá sente isso. Sai com essa sensação de que como se tivesse sido recebido em casa. Né? Nós tivemos um fan tour, né? Se eu posso colocar isso para vocês, que foi uma experiência muito interessante, né? Que foi promovido pela CVC, em parceria com a Viaggio Tour, né, que é um receptivo que temos lá na Quarta Colônia, e eles fizeram esse fan tour e trouxeram turistas aleatórios de todo o estado. E no final foi feito um fechamento, né, e aí a nossa pergunta foi, tá, qual foi a principal impressão que vocês tiveram daqui? Sem dúvida nenhuma foi a hospitalidade de vocês. Nós nos sentimos em casa. A comida, ela era aquela comida da nona, aquela comida com aquele tempero diferenciado, com aquele carinho que você já não encontra em todos os lugares. Então, acho que essa é a nossa grande identidade no sentido de que o que nós temos hoje, que é natural nosso, mas de que forma nós vamos embalar isso para ser vendido, para que se crie uma escala e para que, de fato, a gente tenha uma promoção como economia, o turismo dentro da nossa Quarta Colônia. Dentro da economia do município, claro, o turismo é um fator muito importante. Mas eu lhe perguntaria, assim, a infraestrutura para receber esses visitantes é uma preocupação? Mão de obra, qualificar, ter
digamos assim, um player lá que vai ajudar a prefeitura, né, uma associação comercial, para preparar a cidade para receber os visitantes das festas caseiras de São João. Com certeza, Flamir. Hoje, eu, enquanto prefeita, a minha maior preocupação é segurança. Segurança para os que lá estão Certo. e segurança para os que lá virão. Né? Porque eu entendo aí, eu falando enquanto empresária, enquanto investidora, eu não quero investir no lugar errado. Eu quero ter segurança do retorno. O empresário faz conta, e é essa conta que paga a conta, né? Então, que gera empregos, que faz a economia girar, que gera tributos para que eu, enquanto prefeita, possa fazer as melhorias. Então, é aquela engrenagem, né? E hoje nós temos essa preocupação porque tem que ter uma quebra cultural também, né? No momento que eu faço uma festa objetivando só aquele público e não me preparo para um público diferenciado que possa chegar, pode se tornar um problema. Quando você não forma, você não capacita as pessoas ali para aquele padrão de serviço que você quer entregar, porque você sabe que a escala também ela começa a trazer esse tipo de problemáticas, né? Então, quer dizer, ok, consigo atender bem até aqui. A partir disso, eu posso ter um comprometimento na minha entrega. Então, nós temos essa preocupação porque a escala, ela também nos coloca o desafio de estarmos qualificando as pessoas. Então, isso tudo a gente veio mapeando, está mapeando desde o início, começamos, então estou entrando nesse mundo agora, é um mundo completamente novo para mim, mas o que está sendo muito importante é que toda essa bagagem, né, de empresária, dos calos que a gente tem, das dificuldades que a gente passa, nos deixa mais curtidos, no sentido assim de estarmos mais preparados para as adversidades, então a gente consegue encarar isso com um pouco mais de realismo, mas de pragmatismo também. Então, você olha para o problema para ser resolvido, não para você aprender a conviver com ele. Então, por óbvio, dentro disso existem estruturas densas hoje. De repente, muitos me disseram assim quando eu cheguei na prefeitura nos meus primeiros dias. Bem-vinda, prefeita, né? Ou aqui sempre foi assim. Então, você começar a quebrar essas narrativas aos poucos, mas sem você invadir o espaço do outro, mostrando que dá para fazer diferente. Então, isso tudo exige um tempo. Exige uma dedicação, né? E esse primeiro ano que a gente vem mapeando muito é justamente esse resgate dessa relação hoje público-privado, a gente entendendo que é somando forças, né? Eu preparando hoje o campo dentro do serviço público para, de fato, a gente cumprir a nossa função, quer fazer um bom trabalho, quer servir bem a essa comunidade e a todos que vierem. E, por outro lado, a comunidade entender que nós precisamos estar qualificados e preparados para as demandas que virão, para as oportunidades que chegarão. Né? Porque se não tiver esse sentimento de pertencimento por parte de quem mora ali, cria ruído, cria dificuldade. Então, quem vier de fora, de alguma forma, não será bem recebido, não se sentirá bem. E é isso que a gente quer, aos pouquinhos, ir trabalhando. Que os benefícios que uma renda do turismo traz, gera melhorias para todos. Então, quer dizer, eu posso ser um próprio turista do meu município. Basta eu ter esse olhar, né? Basta eu olhar para ele como um lugar que tem potencial e que as coisas podem acontecer. E a senhora tem uma vantagem no seu perfil, né, prefeita? Além de ser empresária, continuar sendo empresária, né, estar à frente do município, mas a senhora traz a experiência de presidente da Associação Comercial lá do Polese, né, 6 anos à frente da entidade, sempre se relacionando com o Fiergs e com o Federasul. Então, essa experiência, né, de se articular em nível estadual vai ser muito útil, né? Reproduzindo aquilo que é o chamado relacionamento ideal, das chamadas quádruplas hélices, né? Ou seja, a hélice da sociedade, ou seja, dos habitantes, não só do Polese, né, mas também dos outros 8 municípios ao redor, trazendo os empresários, trazendo a universidade e, obviamente, né, o poder público municipal, já que a senhora é a prefeita. Perfeito. Eu costumo dizer a todos que a única política do município sou eu. A única figura política sou eu, mas a política das relações, né? Então, eu sou um vetor de fazer com que as conexões aconteçam. Então, todo mundo é importante nesse processo, né? Quando a gente fala do trabalho riquíssimo da Universidade Federal, dentro de toda essa parte científica, não tem como não... Esse mérito é deles, é eles que sabem fazer isso. Nós não temos competência para isso, não temos expertise para isso, né? Sim, eles estão mostrando a quarta colônia para o mundo. Exatamente. Então, no viés científico, educacional, extremamente importante. Que a partir disso, como é que eu tiro proveito turisticamente disso? Como isso pode ser um produto turístico, né? De que forma? Então, quer dizer, existe investimento que é importante. Existe, como tu colocasse bem,
o portfólio hoje de empresários que você se aproxima, você cria conexões e que são importantes no momento de algum investimento dentro do teu município. Então, para mim, participar da diretoria da Federação, do conselho da Fiergs, com certeza foi um campo de aprendizado gigante, aonde eu me provoquei a estar com os grandes, né? E eu costumo dizer aos meus filhos, né? A gente é a média das 5 relações que nós temos. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque se você não estiver num ambiente que te desafie e te provoca o crescimento, a gente fica estagnado. E quando a gente fica estagnado, tudo perde. Os nossos negócios perdem, as nossas relações perdem, enfim, aquilo que você pode projetar naquele lugar onde você está inserido perde também. Então, essa inquietude eu sempre tive, isso veio comigo, é algo que eu gosto de aprender. Eu sigo estudando minha vida toda, né? E eu vejo que esses valores, principalmente esse posicionamento, faz com que você consiga acessar os lugares. Hoje, enquanto política, no primeiro momento, eu sempre tive essa preocupação e muito profundo respeito a tudo. Eu acho que isso é outra questão que a gente não pode... No momento que você se coloca, sabe se posicionar nos lugares com profundo respeito e ética, de alguma forma você também consegue estabelecer relações de valor, né? E dentro da política não está diferente. Então, hoje eu digo para todo mundo assim, hoje pela manhã, conversando com alguns empresários, né? E eu disse, me ensina o caminho, o que vocês precisam? Onde é que eu posso contribuir? Onde é que eu posso ser funcional para vocês? Que eu vou procurar. Que aí sim, essa função é minha, eu vou fazer as conexões, vou procurar, então, mas me demandem, me tragam aquilo que de alguma forma vocês precisam de mim para que eu possa contribuir naquele investimento. Então, eu acho que esse é o nosso grande papel hoje. E aí poder ter um portfólio variado, no sentido de contatos, seja ele público, privado, de instituições, com certeza, sim, é um grande diferencial. E hoje, para mim, eles são a minha base. Se eu não tivesse isso tudo, e o que me levou para a política foi esse aval. Uma reunião de uma Federação, onde eu estava numa reunião de diretoria da Federação, sem eu saber que seria candidata, já anunciaram meu nome como a candidata à Prefeitura de São João do Polês. Então, é esse carinho também, sabe? Das pessoas enxergarem esse potencial também de alguma forma. Não, eu quero estar junto contigo. Se tu estiver lá, estaremos juntos. Então, é muito sobre isso. E, prefeita, agora temos aqui um grande evento, né, que vai ser a Semana Cultural Italiana, alusiva aos 150 anos da migração italiana no nosso estado. E a senhora tem lá o nono e a nona, que são os personagens, símbolos do município. O nono e a nona fazendo polenta, fazendo galeto, fazendo risoto. E, quem sabe, até um dinossauro provando essas delícias aí do Polese, né? Exatamente. Ontem os nonos estiveram na capital comigo, né? Vale Vêneto é encantador, né? Vale Vêneto é um dos grandes produtos turísticos que nós temos lá. Então tem toda uma energia, algo que é um grande diferencial ali, porque aquela construção hoje é um grande patrimônio histórico, né? Então tem uma questão com a religiosidade, com a espiritualidade muito forte, foi o berço dos palotinos, né? E hoje aquilo tudo se mantém. Né? E existe uma comunidade que trabalha com muito empenho, com muita força, né? Que enfim, faz com que a gente possa ter segurança em transformar aquilo, sim, num ponto turístico, que é um ponto turístico, né? Mas de reforçar isso no sentido dessa venda enquanto produto. E o Festival de Inverno, assim como a Semana Cultural Italiana, está na 40ª edição. E a cada ano a gente vê o quanto as pessoas elas vêm, elas criam essa referência, né, com São João do Polês através desse evento, né, que é um dos eventos lindíssimos que nós temos no município. E o nono e a nona trazem o lúdico disso, né, que são hoje, nós temos exemplares lá de todas as idades de nonos e nonas, né, porque o nosso município brincava ontem que, eu digo, tem pouco idoso lá, né, mas são os nossos idosos que trabalham. Eles estão, se você chegar hoje lá em Vale Vêneto, essas nonas estão na cozinha produzindo anioline, produzindo pão, produzindo cuca para a Semana Cultural. Então, quer dizer, transcende a questão da idade e é um propósito de vida. As pessoas trabalham em prol daquilo, aquilo faz com que elas mantenham vivas, fortes, sabe, assim, aguerridas naquilo. Então, vai estar acontecendo, anualmente acontece, ano passado, em virtude das enchentes, nós não tivemos, né? Mas esse ano estamos voltando com toda a força, que é uma semana inteira de festejos, então começa no dia 27 de julho até o dia 3 de agosto, e todas as noites, todos os dias com atrativos, com shows, com gastronomia farta,
E é uma grande oportunidade de conhecer São João do Polese, de acessar a 4ª colônia de imigração italiana. Então, vai ser uma grande alegria poder recebê-los lá, e assim como os nonos estiveram na capital ontem, fazendo essa ampla divulgação, eles trazendo o convite, entregando, passeamos pelo CAF, passeamos pela Assembleia Legislativa, tivemos o Palácio, entregamos nas mãos do governador Eduardo Leite. Então, isso é importante porque eles são as figuras folclóricas, mas que elas fixam o nosso turismo. Elas levam de uma forma lúdica, né, de uma forma bonita, o que nós temos lá, de verdade, né? E a questão dos dinos agora, então, que a próxima empreitada nossa agora é ter o nosso dino e nossa dina, né, que possa circular também, porque afinal de contas, temos a gastronomia, temos a questão da colonização italiana, mas temos também a terra dos dinossauros mais antigos do mundo. Eu quero ver como é que a nona vai conseguir ensinar o Dino e a Dina a fechar o capelete, o Agnolini. Vai Aliás, ser um desafio. ensinar até o Vlamir a fechar o Agnolini ali, o movimento aquele. Vai ser um desafio. Acho que é mais fácil nós botarem e mexer o panelão de risoto. Vai ser mais assertivo. Pod Business, o podcast da M-Stort.